refletiremos sobre o Brasilzão, onde habitamos. Vamos filosofar um pouco sobre os problemas do Brasil, afinal, falar sobre os problemas do Brasil é o que une todos os brasileiros. Adoramos criticar o nosso paizão. É isso aí, cara. Não só o país, cara. O assunto principal é sempre falar mal da vida alheia. Nesses momentos que eu me lembro lá do finado Ariano Suassuna, quando deu aquela dica genial pra gente. Se você vai falar mal de alguém, fale pelas costas. Que falar mal de alguém pessoalmente constrange quem fala e quem ouve. Então não custa nada esperar a pessoa sair pra poder falar mal dela, entendeu? É muito melhor, porque aí você tem assunto, você pode ficar falando mal da pessoa, a pessoa não vai ficar incomodada, você não vai ficar constrangido e você vai ter assunto com uma outra pessoa que vai falar mal de você quando você sair, entendeu? Então é por aí a coisa. Olha aí, meu, muito bom, verde, rapaziada. Muito verde. Como vocês sabem, eu morei no Japão por 5 anos, né? Um pouco mais de 5 anos. E quando a gente sai daqui do Brasil e se muda para um país desenvolvido, a gente geralmente fica deslumbrado, né? Principalmente no começo, sobre como tudo funciona lá fora, né? É lógico que todos os países têm os seus problemas particulares, né? Mas é inegável, mesmo eu tendo escolhido voltar para o Brasil, né? Deliberadamente, é inegável que o Japão, num geral, funciona melhor enquanto sociedade, né? É uma sociedade mais funcional do que a nossa, do que a brasileira, né? Em questão de segurança, em questão de educação. Então, eu acho que deve ser melhor de se viver. Tá? Não tô aqui discordando do Bach, não quero ser o chato que corrige tudo. Tá certo, é melhor de se viver num país desenvolvido. Mas não quer dizer que funciona mal aqui. Porque o mau funcionamento, né, faz parte do plano. Então, mesmo que o capitalismo não seja um jogo de soma zero, há uma transferência estrutural da riqueza do sul global, não desenvolvido, menos produtivo, para o norte global, desenvolvido, mais produtivo. Então, um depende do outro. Ou seja, para existir a vida que existe no Japão, tem que existir vários Brasis. Porque é impossível que todos os países tenham o mesmo nível de produtividade. Tá? Isso aí quem explica muito bem é Rui Mauro Marini, mas não só, porque essa é a base, né, da tese da teoria marxista da dependência. São em infraestrutura, né, em transporte público, em distribuição de renda. Em saúde, há de se questionar um pouco, né? Mas enfim, num geral, é um país... É que aí tem o SUS aqui, né, galera? A galera não tem dimensão do que é o SUS, gente. Com todos os seus problemas. Com todos os seus problemas. Mais desenvolvido, né? Obviamente, quando eu fui pro Japão, eu já sabia disso. Eu fui pra lá porque eu sabia disso, inclusive. É senso comum. Todo mundo sabe disso, né? O que eu não entendia muito bem na época, e não entendia porque não é senso comum, era o porquê exatamente das coisas serem como são, né? O porquê do Japão ser desenvolvido e do Brasil não. O que me diziam o tempo inteiro, quando as pessoas começaram a saber, né, que eu tava de mudança pro Japão, era que os japoneses eram um povo muito resiliente, né, um povo muito educado, um povo muito... O problema era o povo. Mas sabe, de novo, eu não tô criticando o Baca, tá? Porque não é ele que tá dizendo isso. Eu não sei qual é a opinião dele a respeito disso. Mas isso rola. Tipo, o Japão é bom porque o japonês é bom. Eu já falei 1 milhão de vezes. Pra mim, isso é um argumento racista, tá? E por quê? Por que isso é um argumento racista? Porque se os países ricos são ricos porque as pessoas dos países ricos são melhores, nós vamos ter que assumir que 10% do planeta é composto por pessoas boas e os outros 90% são pessoas incompetentes. Então tem alguns iluminados em meia dúzia de países que são melhores que os outros. Casualmente, quase todos esses países foram impérios coloniais ou se beneficiaram das colônias, ou são exceções, como o caso do Japão, que tem ali um desenvolvimento a convite, no momento que era interessante, durante a Guerra Fria, que houvesse um polo de desenvolvimento capitalista naquele pedacinho do mundo. Tanto que o Japão cresceu, enquanto os Estados Unidos deixou, e parou de crescer, quando os Estados Unidos decidiu que o Japão iria parar de crescer. Desde então o Japão está estagnado, tá? Então não gosto dessa explicação. Inteligente. E isso supostamente justificaria por si só o desenvolvimento do Japão em relação ao Brasil, né? E na maior parte das vezes em que eu escutei isso, né, os elogios ao Japão, eles vinham acompanhados
da depreciação do Brasil, né? Não ficava só subentendido, não. As pessoas falavam literalmente que brasileiro é preguiçoso, que brasileiro é invejoso, que brasileiro é burro, né? Que brasileiro quer dar um jeitinho pra tudo, que os políticos brasileiros são todos corruptos, né? E esse seria supostamente o motivo pelo qual o Brasil... É o argumento da direita. Hoje eu ainda tava pensando sobre isso, gente. É muito fácil a direita, porque basta ser burro. Basta não fazer esforço nenhum.